Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez na oportunidade que Deus nos deu para estarmos juntos neste momento de meditação na sua palavra. Grato a Deus por este momento, aula do dia 11/4/2021 da nossa Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nessa oportunidade, nós estaremos conversando a respeito do assunto permanecer em Cristo. Temos abordado alguns aspectos, da vida do Senhor. Esse ano iniciamos falando a respeito da infância e agora temos abordado Jesus Cristo como mestre, o Rabi. E como maior mestre, ele vai nos deixar um convite e uma orientação que é vital para a vida do cristão, que é justamente permanecer no ensino do Senhor, permanecer em Cristo. Então essa é a proposta, nós estarmos meditando justamente nessa questão do permanecer no ensino do Mestre, permanecer no Senhor, e quais são essas implicações, quais são as implicações desse permanecer, algumas delas que nós estaremos conversando. Mas antes de mais nada eu quero convidar os irmãos para que oremos ao Senhor, para que o Senhor nos direcione e que esse momento seja um momento abençoador. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por este momento, pela tua graça derramada sobre nossas vidas, que nos traz, Senhor Deus, diante da tua palavra, nos trazendo a possibilidade de compreendê-la, nos trazendo o poder, meu Pai, para observá-la e obedecê-la, porque naturalmente, Senhor, isso não vem de nós. Sabemos que é um dom, que o Senhor já tem, Senhor, feito maravilhas em nós, feito maravilhas, Senhor, em tantos outros, Pai, que temos compartilhado o Teu Evangelho. Por isso nós pedimos a orientação do Teu Espírito para que possamos extrair, meu Senhor, mais da Tua palavra, meu Senhor, o alimento necessário para nossa caminhada. Fortalece-nos, Pai, fortalece-nos como igreja, fortalece-nos, Pai, como família do Senhor. Pai, por tudo nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, esse termo ele tem uma série de implicações. Ele na realidade, depois de Jesus Cristo nos dá diversas orientações, ensinar diversas parábolas, ensinar tantas coisas a respeito do reino dos céus. Ele fala que é importante, que é vital que nós venhamos permanecer no seu ensino. E isso é no momento em que Jesus, ele ciente do propósito pelo qual ele veio à Terra, e da intensidade com que essa disputa entre as autoridades da época, tanto os saduceus e os fariseus, os escribas, que evidenciavam uma inveja e um medo terrível de perderem os seus postos diante da ameaça a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falava com autoridade, e eles, a cada visita do Senhor, Jesus ele inicia o seu ministério dando bastante importância à Galileia, mas constantemente ele estava viajando a Jerusalém, principalmente por ocasião das festas anuais, que aconteciam todos os anos. Mas a cada visita de Jesus Cristo a Jerusalém, essa tensão entre estas autoridades se intensificavam, e ao ponto de identificarmos no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 16, Tomé se pronunciando no momento em que Jesus Cristo se direciona para a casa de Marta e Maria, que ficava em Betânia, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém.
E mesmo, né, essa pequena distância já era o suficiente para causar já um mal-estar entre os discípulos, porque eles também sentiam, digamos, essa tensão aumentando. Tomé ele vai falar da seguinte forma, lá em João, capítulo 11, verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Ou seja, os discípulos já não queriam mais com Jesus Cristo para Jerusalém, porque sabia que a ameaça era real, né? E que, na realidade, já existia até um plano, né, para matar Jesus Cristo. Essa crescente popularidade de Jesus Cristo ameaçava demais e eles decidem matar Jesus. João 11, né, a gente tem bastante coisa acontecendo em João 11, né, o próprio Lázaro sendo ressuscitado. João 11, 47 a 50, vai falar justamente, né, dessas autoridades decidindo que deveriam matar Jesus Cristo. Aí diz da seguinte forma: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Então eles decidem matar a Jesus Cristo, justamente para não perderem os seus postos de autoridade diante daquela nação e da forma como eles dominavam aquela nação. Mas, mesmo diante desse plano, vocês imaginam Jesus Cristo entrando em Jerusalém, sentado num jumentinho, num humilde jumentinho, fazendo uma alusão direta a uma passagem que era bastante conhecida pelos judeus e esperada pelos judeus, porque o Messias iria entrar em Jerusalém montado nesse jumentinho, e não somente isso, mas o povo glorificava a Deus. Ele falava hosanas, né, que quer dizer salva-nos. Então a gente tem essas passagens que Jesus evocava claramente, né, essa referência profética, né, do Messias que vinha já escrito em Zacarias. Diz em Zacarias 9, versos 9 e 10, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim, os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o Eufrate até as extremidades da terra. Então, assim, faz uma alusão direta, né? A profecia se cumpre em Jesus Cristo, e eles ficam extremamente, digamos, ofendidos e temerosos quando nessa cena milhares de pessoas, né, de seguidores de Jesus Cristo, respondem a essa manifestação, esse cumprimento, né, da palavra, dando-lhe boas-vindas, né, colocando folhas de palmeiras, colocando, né, suas roupas e gritando hosana, né, invocando o nome do Senhor, cobrindo, né, cobrindo, né, o caminho do Senhor que ele iria, e dizendo para o Senhor, né, hosana, hosana, salva-nos, né. Isso você vai encontrar que também é uma referência direta a um salmo, né, ao Salmo 118, dos versos 22 a 27. Mas Jesus conhecedor, né, Jesus sabedor desses momentos, ele vai nos deixar uma série de orientações, né. Ele começa a anunciar no capítulo 14, né, de João, quando seus discípulos ficam perturbados, temerosos, né, com todas as coisas que Jesus Cristo havia, né, falado. Jesus fala para eles não temerem. Então Jesus vai entrar no capítulo 15 de João, falando justamente da figura da videira e os ramos. Ele começa ali uma série de orientações, e essa figura, né, da videira e os ramos é uma figura central na vida, né, do povo de Israel, do povo judeu, do povo de Israel como um todo,
porque Jesus Cristo, nas suas orientações, ele vai trazendo, né, o conhecimento do reino através do cotidiano das pessoas, né? Então era muito comum, principalmente para os judeus do primeiro século, ouvir a respeito do pasto e rebanho, né, do pastor, do rebanho, das ovelhas, do semeador e da semente, do vinho e das vasilhas, dos mestres e dos servos, né? Mas uma metáfora que mais tocava, né, na alma dos hebreus era justamente a imagem do agricultor e da sua vinha, porque essa imagem, essa metáfora, ela representava o cuidado de Deus que tinha, né, pelo povo. Ela ilustrava de uma maneira muito clara para o povo o cuidado que Deus tinha com eles. Isso você vai ver lá em Isaías capítulo 5, dos versos 1 ao 7. Né? Então, à medida que o ministério de Jesus Cristo avançou, os seus discípulos foram amadurecendo e a mensagem dele também, de Jesus Cristo, também foi evoluindo, né? Para o público geral, que muitas pessoas seguiam a Jesus Cristo chamava, venham a mim, né? E aí, para aqueles que vinham a Jesus Cristo, aí ele já, digamos, convidava de uma forma mais específica, né? Ele chama e agora ele fala, sigam-me, né? E aí, para aqueles que Jesus Cristo pedia para que que seguissem a ele vai falar justamente, permaneçam em mim. Então você vê uma evolução, né? A maturidade dos discípulos, né? À medida que eles ouvem o chamado, eles seguem e agora é permanecer, né? Então isso é o progresso na vida do crente, na vida cristã. A pessoa é chamada, a pessoa segue a Jesus Cristo e ela deve permanecer nos ensinos do Mestre. E aí a gente vai encontrar justamente essa passagem maravilhosa que é a videira e os ramos, que se encontra no capítulo 15 do livro de João. Eu vou ler rapidamente, aqui a partir do verso 1, eu vou ler até o 8, para nos dar o panorama do que a gente quer conversar aqui, que é justamente permanecer, que é um ponto vital para a vida do cristão, permanecer no ensino de Cristo. Né? E aí o desdobramento, alguns desdobramentos dessa questão de permanecer. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 15, versos 1 a 8 do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E é interessante que Jesus Cristo, nesse momento, ele vai assumir a figura da verdadeira videira, né? Ele vai ser a autêntica videira. A gente falou inicialmente aqui em algumas aulas, né, da relação de Deus com a terra, né, com a terra de Israel ali, né, de todas as profecias que aconteceram na terra, onde o templo foi levantado. E é interessante que Israel ali havia sido plantado como uma videira. Só que Israel não produziu frutos como o Senhor esperava. Então, por isso que agora Jesus Cristo vai evocar ele sendo o quê? A verdadeira videira. A verdadeira videira aonde o Pai foi quem o plantou. Então, a gente vai perceber também várias vezes o Senhor falando aqui para permanecer nele, né? E o propósito
né, de Deus ter plantado uma videira na terra prometida era justamente a produção de frutos, e justamente aonde Israel fracassou. E a produção de frutos, ela significa justamente uma vida de utilidade, permanecer no Senhor, para que estes ramos, como a Bíblia vai colocar, nós somos os ramos, tenhamos o quê? Produzamos fruto, mas isso através da videira verdadeira, e está relacionado diretamente a uma vida de utilidade. Então aqui nessa passagem a gente vai ter a identificação de 3 personagens, né? A videira, Jesus Cristo, o agricultor, que é o Pai, né? O meu Pai, e os ramos, que são quem? São os seguidores de Jesus Cristo. E é interessante que a expressão em mim representa justamente aquilo que os teólogos chamam de verdade posicional. Estar em Cristo coloca a pessoa no correto relacionamento com o Pai. Nós vamos perceber que estar em Cristo é a justificação posicional, é a verdade posicional, é a santificação posicional. Né? Nós estamos justificados em Cristo. E aí é interessante que Romanos vai falar o seguinte, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. É justamente o quê? A verdade, a santificação e a justificação posicional em Cristo, estando em Cristo. Ou seja, sem Jesus, não temos nada disso. Né? Em Efésios capítulo 2, versos 4 em diante, vai dizer assim, o seguinte, mas Deus sendo rico em misericórdia, a gente também vai ver vários termos que é em Cristo, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, quando estávamos mortos, estávamos em nós mesmos, nos nossos delitos, no primeiro Adão. Nos deu vida juntamente com Cristo. A nova vida é com Cristo, no novo Adão. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, vem da videira verdadeira, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 4 em diante. Então, o propósito, né, de permanecer nessa videira, o propósito do ramo, ele não pode ser diferente da videira verdadeira, né, que é justamente o quê? Produzir fruto. E aí no verso 6, ele vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, esse agricultor, o pai, ele pode dar o crescimento sadio, né? Ele pode podar quando necessário for, ele pode colocar em circunstâncias para que essa videira, né, os ramos enxertados nessa videira possam produzir fruto, a ação direta do Senhor. E o propósito desse ramo não pode ser diferente da videira. E aí é interessante que o apóstolo Paulo ele usou a imagem de um fruto, né, para descrever as qualidades de caráter que marcam um crente sadio e maduro. Que diz assim lá em Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito. Se estamos enxertados na videira verdadeira, né, que se somos alimentados, né, se estamos permitindo, né, estarmos nos alimentando, extremamente conectados a essa videira, nós teremos o quê? Como resultado, não como nossa obrigação, mas como resultado, como nossa responsabilidade, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E é interessante que nas figuras da Bíblia,
O fruto, ele indiscutivelmente é uma prova de identidade, né? Pelos frutos nós conhecemos as árvores. Então, pessoas que muitas vezes são destreinadas, que não conhecem muito a questão, né, de conhecimento de árvores, de fruto, eles vão ter dificuldade, muitas vezes, de discernir somente através do tronco e da folhagem. Mas quando nós identificamos o fruto, nós rapidamente identificamos essa árvore. Fica fácil de identificar, né? Então, devemos produzir frutos, né, conforme o fruto do Espírito, para que sejamos o quê? Estejamos identificados com essa videira verdadeira, né? Porque realmente é uma prova irrefutável, né, do que aonde realmente nós estamos nos alimentando. E certamente também uma colheita abundante, ou seja, a quantidade de fruto, ela também está relacionada a um ramo saudável, né, que está frutificando bastante fruto. Isso também diz respeito a uma saúde espiritual, né? Então, se estarmos bem enxertados, conectados, nós estaremos produzindo fruto, e frutos em abundância, que quer dizer uma saúde espiritual também, né? E aí, como eu já mencionei aqui, o fruto não é o propósito do ramo, e sim a sua responsabilidade. O ramo, ele não pode produzir nada sozinho, né? Então, eu não tenho... o meu propósito é produzir fruto, mas que, na realidade, surja de Deus, né? Que venha pelo Espírito e realmente reflita isso na minha vida. Eu, por mim mesmo, querer fazer as coisas, né, produzir os frutos, uma coisa aparente, vai justamente parecer uma árvore frondosa que só tem folhagem, mas que não tem fruto, né? E aí é interessante que vai justamente apontar no verso 5, quem permanece em mim e eu nele, esse o quê? Dá muito fruto. Se permanecer ligado à videira, nós receberemos o quê? Seiva, alimento, força e tudo que nós precisamos para produzir fruto, né? Então, o nosso foco não é no esforço de produzir fruto, mas sim de manter uma conexão com Jesus Cristo de forma limpa e forte. Então, a nossa obrigação não é o fruto, a nossa obrigação é a conexão com o Senhor, que esta conexão vai fazer com que a gente produza fruto, né? Buscar o Senhor na sua palavra, e aí a gente, no caso, o nosso esforço tem que ser o quê? Nos conectar mais com o Senhor, buscar no Senhor através de oração, buscar o Senhor através da palavra do Senhor, para que realmente isso faça com que nós estejamos conectados com Ele e venhamos produzir fruto, né? E aí, ao contrário disso, quando deixamos de nos conectar com essa videira verdadeira, vamos ter consequências, né? Os ramos sofrerão consequências trágicas. Verso 6 vai dizer o seguinte, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nessa passagem, existem diversas discussões e interpretações. Uns vão falar que esse ramo é o crente que deixou de ser fiel e perdeu a sua salvação. Mas deixando claro que a Bíblia coloca de uma forma onde, né, depois de ser salvo, ninguém pode arrebatar estas ovelhas da mão do Senhor, deixar de ser crente. João capítulo 10, versos 27 e 29. Outros vão dizer que aqueles que não permanecerem nunca foram crentes genuínos, né? Mas é importante frisar aqui que Jesus Cristo está dando foco a crentes, né? A audiência de Jesus está sobre os crentes. Essa passagem é sobre os crentes, né? Porque ele vai falar justamente no verso 15 e capítulo 15, verso 2, todo ramo que estando em mim, já está falando que estando em mim, não der fruto, ou seja, está em Jesus, ele corta, né?
E aí vai falar no verso 3, ó, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está falando diretamente para quem? Para crente. Então aqui ele está ensinando diretamente que o ramo ele vai perder a sua utilidade. Esse é o grande problema, né? É perdermos a oportunidade de participarmos da produção de fruto para o reino dos céus. E aí pode ter uma referência direta ao capítulo 15 do livro de Ezequiel, versos 1 ao 5, que diz o seguinte, ó, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, por que mais o sarmento de videira quer que qualquer outro, o sarmento, vou ler novamente, ó, filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consomem o fogo, e o meio dela fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele alguma obra. Né? E a gente também vai ter, por exemplo, a própria passagem, né, de Apocalipse, né, da igreja de Laodiceia. E aí aqui eu recomendo um livro rápido, né, pequeno, que é Restaurando o Ardor Missionário do nosso irmão Ronaldo Lidório, que ele vai falar justamente da igreja de Laodiceia, né, por não ser quente nem fria, o Senhor vai vomitá-la, né, da sua boca. E muitos têm como estados de espiritualidade, no entanto, o que podemos identificar ali é justamente a igreja perdendo a sua identidade, a sua utilidade. A igreja de Laodiceia, ela era conhecida, né, apesar da fertilidade do solo, ela não tinha fontes naturais. Então a água que chegava até ela era através de diversos canos de barro e chegavam mornas. Né? E ao contrário das cidades que estavam ao lado, uma delas era Hierápolis, né? Hierápolis, por exemplo, possuía fonte de águas termais, né? Que poderia ser identificado como lugar de cura, de terapia do corpo, porque a água quente serve para restauração de enfermidades. E tinha de Colossos também, né, onde possuía águas frias, né, e na realidade era um oásis, né, lugar que a gente pode identificar como lugar de refrigério. E Laodiceia ficava no meio dessas duas, ou seja, era uma igreja que não tinha nem uma água para o refrigério e não tinha uma água quente para cura. Ou seja, ela é uma igreja que não serve nem para a cura do cristão e nem uma igreja que serve para o refrigério do cristão. Então ela perde utilidade. E ela perdendo utilidade, ela seria o quê? Vomitada. Não tem prazer nela. Né? Então, produzir qualidade de Cristo sem ter conexão com Ele, e é interessante, tentando transformar o nosso próprio caráter, na verdade é uma luta inútil. Né? E é interessante que essa igreja de Laodiceia ela vai justamente falar o quê? De tudo ela não tem falta. Né? Ela tem solos férteis, mas o Senhor fala que ela está morna, ela perde a sua utilidade. Né? Então, quando a gente foca na produção de fruto e sem estar conectado com o Senhor, é uma luta inútil, né? É somente folhagem. E aí acaba produzindo exatamente o contrário. Capítulo 3, de 1 Coríntios, do 11 ao 15, é interessante a respeito dessas obras, que elas serão provadas no final dos tempos. Né? Fala que até quem faz esse tipo de casa vai passar por uma aprovação, vai ser provado, vai ser salvo, mas pelo fogo. E quando a gente foca o fruto, ao invés de primeiramente a conexão com o Senhor, né, porque às vezes a obtenção somente de fruto fica parecendo que é uma vida que quer aparentemente
viver uma vida cristã. Mas o seu interior não tá transformado, porque não está conectado, porque a transformação ela só pode vir através do Espírito Santo, da minha conexão com o Senhor. Né? Então a manifestação desse fruto do Espírito tem que ser o quê? Uma obra do Espírito Santo. Então, aí vai dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 ao 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E não tem como construir de outra forma. Construir procurando somente os frutos, né, o objetivo ser o fruto, ele na realidade parece que é uma casa feita de palha e de feno, né, e uma fagulha de fogo põe tudo a perder. E aí, continuando a leitura, diz assim, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, ou seja, feitas em Deus, na revelação de Jesus Cristo. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então viver uma vida longe, né, da completa dependência de Cristo é como construir, como eu falei, uma casa de madeira seca e quebradiça. Né? Então a transformação ela vai vir justamente o quê? De dentro para fora. Né? E aí permanecer no ensino do Senhor. E aí é importante que Jesus agora ele fala destes que cortam, né? que só serve, digamos, que perde a sua utilidade, mas ele volta de novo, né? a sua atenção nos versos 7, 8, né? do capítulo 15 de João, para as questões positivas. Ou seja, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Ou seja, você está de tal forma conectado com o Senhor, que você, na realidade, começa o teu coração a bater no ritmo do coração do Pai, né? E aí a gente encontra 4 resultados. Né? A gente vai identificar aqui 4 resultados. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Como o meu Pai me amou, também eu vos amei e permanecerei no meu amor. O primeiro resultado. As orações são respondidas. Verso 7, Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecereis em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Será feito porque é do meu jeito? Não, pelo contrário, porque eu percebo e desejo a vontade de Deus. Deus responderá conforme a vontade dele, mas é o meu contentamento, é a minha satisfação agradar ao Senhor. As minhas orações serão o quê? Respondidas. Não teremos um pensamento egoísta, né? Não pensaremos somente em nós, mas pensaremos principalmente em Deus, porque Ele quem tem nos alimentado. Segundo, Deus é glorificado. Né? Terceiro, o amor, né, é estimulado. Né? Essas qualidades, né, que demonstram o caráter de Deus começam a brotar, como a gente falou aqui do fruto do Espírito. Né? E se Deus é amor, né, nós começamos a amar também. Né? E quarto, né, a alegria será o quê? Transbordante. Que seria justamente o quê? A alegria profunda e sincera que vem da completa segurança e confiança, e mesmo em meio à provação, porque estaremos aonde? Enxertados nessa videira verdadeira que estará nos alimentando. Não serão as circunstâncias. Descobriremos que Deus está agindo através de nós, né? Que o nosso coração baterá conforme
o coração de Deus, a disposição do Senhor, né? Então, o que Jesus veio fazer por nós, né, sendo identificado justamente como essa nova videira, ele veio fazer aquilo que o próprio Israel, nem mesmo nós podemos fazer. E é por isso que nós precisamos estar enxertados nessa videira verdadeira. São muitas lições, são muitos desdobramentos, mas o efeito, né, da palavra poderemos experimentar se permanecermos, né? Fomos chamados, fomos convidados para segui-lo e agora somos convidados a permanecermos no seu amor. Então, meu irmão e minha irmã, que venhamos a permanecer nessa videira. Ele é a videira verdadeira e que nós precisamos urgentemente nos alimentar e estarmos conectados. Que o Senhor continue falando nos nossos corações, que o Senhor continue abençoando e que realmente venhamos receber essa seiva, esse alimento espiritual para nossas vidas, que é justamente a conexão com o nosso Senhor, com a sua palavra, através da leitura e da oração. Que Deus nos abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.